enquanto planeta, ah, há milhões e milhões de anos que este planeta, o planeta Terra, ele se viu envolvido nessa sombra e nessa densidade. O ser humano foi criando muita densidade aqui, muito desrespeito por todas as formas de natureza, incluindo o próprio ser humano, muita guerra, muita escravidão, portanto, fomos acumulando densidade em cima de densidade. E com muito pouca consciência, não é? Então, o que é que acontece? Desde sempre que, para ajudar na energia e na elevação da energia do planeta, foram sendo enviados aqui alguns seres com de extrema evolução para precisamente ajudar na aceleração do planeta Terra, não é? Em termos de elevação de consciência. Então, só citando assim alguns, porque foram muitos, alguns são mais conhecidos do que outros, não é? Krishna, Buda, Jesus, o Cristo, portanto, vieram de X em X tempo, encarnaram aqui seres de alta vibração para que com a sua presença e a sua mensagem pudessem ajudar a humanidade a evoluir mais rápido. Ainda hoje, 2020, a mensagem, quer de uns, quer de outros, não foi ainda compreendida, não é? Portanto, ainda estamos muito aquém de... mas a simples presença deles aqui fez e foi fazendo sempre que houvesse uma elevação da consciência. Agora é que se fala mais de, por exemplo, da consciência crística e da mensagem do Cristo e da mensagem que Jesus veio trazer aqui. Então, estes avatares, que se chamam avatares, não é? Tiveram esse papel. Acontece que, neste momento, nesta fase, a humanidade já deveria estar mais evoluída enquanto coletivo. Como isso não acontecia, e há muitas religiões que continuam à espera de um avatar, que venha o Messias, que venha um avatar, só que eu acredito, e não sou a única, há várias pessoas também a partilharem desta crença, não é? Que neste momento não não vem um avatar, mas vêm muitos avatares. E esses avatares que estão a vir há algum tempo são precisamente as crianças. Porque elas trazem a nova consciência. Elas trazem essa consciência crística dentro delas. E elas estão a vir com uma energia mais elevada, com uma vibração mais acelerada, para fazerem precisamente a diferença. Para que mais rapidamente nós consigamos dar esse salto quântico, evolutivo, que me estava a ser difícil de se conseguir. E ainda assim estamos a passar por esta fase que tem a sua razão de ser, não é? Que é um momento em que, ao estarmos coletivamente, enquanto humanidade, a passar pela mesma situação, esta mesma situação que está a ser vivenciada por
todo o coletivo humano, ela está a fazer com que todos nós, adultos, consigamos trazer ao de cima aquilo que ainda nos prende, aquelas emoções mais densas que ainda nos prendem, como seja o medo, como seja a escassez, como seja uma série do egoísmo, a corrupção, etc. Tudo isso está a ser levantado devido a uma mesma situação coletiva. Então é o momento de mais uma vez, a humanidade ter a possibilidade de se limpar, de se elevar. As crianças, eu depois, agora depois de fazer esta introdução, pronto, podem interagir aí, eu até agradeço para ver e para também algumas questões que eu possa e saiba responder, não é? Então, as crianças que estão a vir, e aqui já estou a entrar no tema da live, mas eu tinha que fazer esta introdução, elas vêm com uma outra consciência que nós não tínhamos, não é? E elas estão com a sua energia, com a sua consciência, com a sua vibração, elas estão a mexer não só no coletivo, mas no seio das suas famílias. Porque a simples presença destes seres leva a que as famílias, realmente os pais, ponham muita coisa em causa, façam mudanças. Alguns estão pelos cabelos que não sabem o que é onde fazer. E é porque eles estão a mexer com isso tudo. E uma das questões que, porque tenho acompanhado também muitas grávidas, isso tudo, é que o simples facto de uma mulher, neste momento, de um casal, não é? Que vai ter um filho, e da mulher estar grávida de um ser destes, vai fazer com que internamente tudo mude, se ponha em causa e hoje as grávidas, elas, mesmo durante, sobretudo durante a gravidez, não é? E depois a seguir, começam a ter consciência de uma série de questões que não se colocavam antes, portanto. E é essa energia, essa consciência que as crianças trazem que estão a começar a pôr em causa tudo. Estamos a falar da educação no seio da família e, sobretudo, na educação em termos escolares, não é? Que essa então, pronto, precisa mesmo de ser mudada e mexida. Então, a partir do ano 2000 começaram a vir estes seres já um bocadinho diferentes, mas sobretudo foram intensificando a partir do ano de 2012. Então, quem são, na realidade, estas novas crianças? Então, são aquilo que se chama a nova raça de humanos. São a nova raça, porque em termos de história da humanidade, o homem foi evoluindo. Foi evoluindo em vários aspectos, até na sua posição vertical, o seu cérebro foi sofrendo alterações, fisicamente nós fomos sofrendo alterações, porque de X em X tempo a humanidade sofre uma evolução, e isso foi sendo marcado também fisicamente, essa evolução foi sendo marcada também fisicamente, não é? E hoje está-se a passar exatamente a mesma coisa. Portanto, estas crianças que estão a vir são a nova raça de humanos. Só que uma raça não termina de uma forma e no dia a seguir vem outra forma. Portanto, nós estamos aqui a viver um processo de transição
onde neste momento coexistem muitas formas, coexistem muitas coisas, mas que com o tempo vai se uniformizando. Então, portanto, numa nova raça de humanos que está a nascer. Então, como elas, nós, os humanos, os adultos, né, nós vínhamos com uma característica que era nós reagíamos muito rapidamente. Então, isso também foi um mecanismo de defesa que foi necessário irmos criando até para a nossa defesa, não é? Hoje as crianças vêm com esse processo mais lento, portanto, elas já não já têm uma capacidade de resposta mais lenta em relação ao que vem do exterior. Depois, elas vêm com uma capacidade de lembrança, porque nós vinhamos com o esquecimento e elas vêm com a capacidade de lembrança. Portanto, e lembrança do quê? Lembrança de quem são, lembrança das vidas que já tiveram e lembrança do que vêm fazer e do que estão aqui a fazer. Então é importante ouvirmos atentamente, estar atentos ao que elas expressam, quer verbalizando, quer através de outros meios. E estas crianças, elas estão aqui com um propósito, que é ajudar a construção desta nova terra. Com a sua vibração e com as qualidades que elas trazem. Então, elas já vêm adaptadas à nova terra e às novas exigências. Capacidades bem desenvolvidas. Dons que já desenvolveram e que vêm para colocar em prática. Lembrança de quem são e do que estão aqui a fazer. E é importante, e o dom vai ajudar nesse aspecto. Só que às vezes, eu faço aqui um reparo, os pais, e aqui começa a surgir uma questão, os pais estão muito formatados na questão escolar e das aprendizagens escolares, e que às vezes quando falamos em dons, não estou propriamente a falar no dom da fala, ou no dom da escrita, ou no dom disso tudo. São outros dons que a nós, até muitas das vezes, nem nos passa pela cabeça, porque não estavam despertos em nós. Então, muitos destes, hoje as crianças, elas vêm com uma capacidade de comunicar diferente, com uma capacidade de comunicação até telepática, e muitas vezes a questão da fala aparece mais tarde ou não aparece, porque não é uma questão para elas. E está bem. O problema é que, quer em termos pedagógicos, quer em termos da medicina, estas questões não são tidas em conta, não é? As crianças têm um percentil de desenvolvimento, na escola têm que aprender a ler e a escrever até X anos, porque se não fizerem já são alvo de serem acompanhadas por isto, por aquilo, pelo outro, quando as especificidades neste momento são completamente diferentes.